Me perdoem começar o programa de uma forma mais filosófica, mas é o seguinte: para todo veneno no futebol existe um antídoto. E talvez o melhor antídoto seja fazer o adversário provar o seu próprio veneno. Parabéns ao Chelsea, que conseguiu rasgar as previsões, os prognósticos, inclusive da minha parte, fez a gente duvidar e deu um tapa na cara das análises e conseguiu, através de uma estratégia muito bem montada pelo Maresca e uma execução de uma equipe que correu muito mais que o Paris Saint-Germain para conseguir bater os atuais campeões da Liga dos Campeões. E não foi qualquer vitória, um 3-0 com um primeiro tempo de gala, de luxo, fantástico, que merece apenas o reconhecimento e aplausos. E uma meia-culpa, talvez, porque alguns podem pegar o gancho do oportunismo e falar eu avisei, mas eu na contramão vou falar eu não avisei, inclusive eu avisei o contrário. Achava mesmo que o Paris Saint-Germain seria campeão, mas a gente vai fazer a análise do que o Chelsea fez de bem e do que o Paris Saint-Germain também não entregou para que o resultado fosse esse. Chegou, deixou o like, deixou o comentário, eu quero o comentário de vocês, quero ler hoje, passar a madrugada lendo comentários e se inscreve no canal, porque é muito importante, estamos quase no 100 mil, quase no 100 mil. Meus caros, é o seguinte, primeiro de tudo, olhar para aquilo que foi a escalação do Maresca. A escalação do Paris Saint-Germain a gente já sabia, o Maresca não. Ele se adaptou. Não confundam a estratégia do Chelsea, muito além de baixar as suas linhas e jogar fechadinho por uma bola, por duas bolas, enfim, lá ele, com o não se adaptar. O Chelsea teve que se adaptar ao Paris Saint-Germain e a leitura foi perfeita em alguns aspectos. E essa adaptação fez com que o Chelsea colocasse no meio-campo o Reece James, fez com que a função do Palmer fosse diferente, não espetado numa ponta, ou jogando um pouco mais pela esquerda, ou jogando mais centralizado, e sim puxando a marcação da direita para o meio para abrir espaço para o Gusto passar e criar ali uma arapuca na defesa do Paris Saint-Germain com Beraldo e também com o Nuno Mendes. E essa adaptação foi fundamental também pela presença do João Pedro, que consegue combinações muito mais elaboradas do que com o Dilap ali na frente. Enfim. Mas não só isso, a forma com que conseguiu abordar o jogo. Quando eu falo que fez o Paris Saint-Germain provar do próprio veneno e esse foi o antídoto, o Chelsea conseguiu implementar uma marcação híbrida que quando o Paris Saint-Germain ia construir seu primeiro processo inicial, conseguia fazer uma pressão alta bem coordenada, azeitadinha, com 5 jogadores lá na frente. Só que na transição defensiva, e muitas vezes a gente fala da transição ofensiva, mas na transição defensiva, conseguia correr muito mais que o Paris Saint-Germain e colocar uma linha de 5 para fechar. E também fechando os espaços com o Caicedo, com o Reece James e com o Enzo Fernandes, ganhando todas do meio-campo do Paris Saint-Germain. Os primeiros 15 minutos foi uma pressão alta, um abafo e todo mundo fazendo e correndo para que aquilo pudesse acontecer. E aí você pode destacar algumas individualidades nesse sentido, como por exemplo o Pedro Neto. O Pedro Neto foi o responsável por cobrir todo o corredor esquerdo e ajudar muito o Cucurella, porque por ali tinha Désiré Doué, por ali caía o Hakimi, e ele foi importantíssimo, personificando um exemplo aqui para vocês. E o Chelsea, cara, quando tinha a bola, conseguia envolver o Paris Saint-Germain de uma forma vertical e rápida, como fez num lance que quase o Cole Palmer abriu o placar, uma belíssima jogada, toque me voe, vai no João Pedro, de letra, o Cole Palmer chuta e a bola parece que entrou, mas não entrou. É óbvio que
ousadia de você pressionar o Paris Saint-Germain, que gosta dessa pressão alta, para conseguir sair e pegar as costas da defesa desguarnecida, essa ousadia vai gerar alguns espaços. Depois dos 15 minutos, o Paris Saint-Germain teve 2 oportunidades, antes de sair o primeiro gol do Chelsea, de fazer. Primeiro, uma jogada muito bem formulada pelo Fabian Ruiz, que puxa a marcação, o Kvaratskhelia passa, cruza do outro lado e sai sozinho o Désiré Doué nas costas dos marcadores. E ele faz a tomada de decisão errada, ele escolhe errado, ele chuta. Ele deveria chutar, perdão, e ele passa para trás e o Cucurella se estica todo para fazer o corte. Ele tenta municiar ali o companheiro. E uma outra que o Désiré Doué chuta, se ele chuta da forma que o Cole Palmer chutou e não no contrapé do Sanches, poderia ter saído o primeiro gol e poderia ter mudado a história do jogo, verdade. Mas não era mérito assim, tanto quanto o mérito do Chelsea de abrir o placar. E a abertura do placar é exatamente uma jogada que foi trabalhada pelo Maresca. Nós vamos puxar e atrair essa marcação alta do Paris Saint-Germain, que o Paris Saint-Germain faz muito bem, e vamos acionar a bola longa. Como eu falei, processo adaptativo. Você não precisa querer sair jogando, tocando contra o Paris Saint-Germain, que faz essa pressão absurda. Às vezes a bola longa, e a bola longa bem trabalhada, o Sanches tem um chute potente, achou um erro do Nuno Mendes, e aliás, daqui a pouco eu vou falar das individualidades do Paris Saint-Germain, que fizeram um jogo muito abaixo. Achou um erro do Nuno Mendes, mas foi trabalhado aquilo, porque já tinha sido feito um pouquinho antes. O Gusto ganhou, e a bola acaba sobrando ali pro Palmer dar um chute belíssimo. Frio, gelado, aura de um programador de TI que virou jogador de futebol. Meu filho, o Cole Palmer lá na rua seria o último a ser escolhido. Que isso? Papai. Preciso começar a pregar melhor esses quadros. E quem caiu foi Messi e Cristiano Ronaldo. Lá na rua, o Cole Palmer seria o último. Vamos ver se não cai mais nada aqui, né? Seria o último a ser escolhido no par ou ímpar, né? Pela cara dele, mas assim, joga demais. E o gol que ele faz é impressionante. O segundo gol também é uma ação de muita liberdade, muito mal defendido pelo Paris Saint-Germain, porque o Cole Palmer tem uma liberdade muito grande para caminhar com a bola e até a entrada da área, e ele faz a jogada e acerta de novo praticamente o mesmo chute, parecia replay. E o terceiro gol, mais uma vez, liberdade para o Cole Palmer, e ele consegue no facão ali, né, no ataque ao espaço do João Pedro, encontrar o João Pedro de cavadinha faz um golaço. 3-0 e praticamente o primeiro tempo definiu o que foi o jogo, né? Porque no segundo tempo o Chelsea conseguiu controlar bem as ações do Paris Saint-Germain, o Sanches estava num dia inspirado, virou o Manuel Neuer, um chute do Vitinha, ele pega fantástico no segundo tempo, faz 2 ou 3 defesas absurdas, o Donnarumma também tem que trabalhar em 2 chances do Delep, é verdade, no segundo tempo, mas o 3-0 está definido. Parênteses, Cole Palmer, talvez nesse segundo semestre ele ficou devendo perante a qualidade que ele demonstrou no primeiro semestre, mas é um jogadoraço. Quando acorda, é impressionante a capacidade que ele tem de decisão, não só na qualidade de chute que ele tem, mas de passe, no drible, enfim, é um jogador muito, muito, muito bom. Se ele manter essa constância que ele teve no início da temporada, especialmente em jogos decisivos como esse, é um jogador muito fora de série e hoje se provou assim. Para mim, foi o melhor jogador do torneio, porque o cara que decide uma final do jeito que ele decidiu tem que ganhar esse prêmio. Ele já foi decisivo contra o Palmeiras, né? Fez gol contra o Palmeiras, fez bem com o Benfica também. Enfim, independentemente de ter sido assim o torneio todo, no momento que precisou, ele arrebentou, ele decidiu. João Pedro, eu acho que a FIFA erra em abrir um precedente nesse nível de você poder inscrever um jogador da forma com que o Chelsea inscreveu o João Pedro, mas o Chelsea não tá nem aí para isso e não tem que estar mesmo, e o João Pedro também não. Se tem dinheiro e a FIFA permite, foi lá e contratou um cara que decidiu a Copa do Mundo de Clubes. Foi decisivo.
contra o Fluminense e fez um gol importante agora também. A nível individual, o Paris Saint-Germain fez um jogo muito abaixo. Vitinha foi mal no primeiro tempo, especialmente. Depois no segundo foi um pouco melhor. João Neves. O Beraldo foi muito mal. Fez uma falta imensa, o Pátio. O Nuno Mendes foi mal. Jogadores que a gente não estava contando que iriam mal, foram mal. O Dembélé também não foi bem. O Kvaratskhelia não fez um grande jogo. Enfim, o Desiré Doué no segundo tempo, especialmente, tentou ir para cima e tal. Liso pra caramba, mas o encaixe não funcionou e o coletivo não funcionando. As trocas de posição e tal. A individualidade também falhou. E pontuando, do lado do Chelsea, que mundial do Cucurella, defensivamente falando, né? Jogador que a gente pode ficar irritado com ele, com a personalidade, com o jeitão sul-americano e tal. O João Neves passou do ponto, puxou o cabelo, foi merecidamente expulso. Acho que o Caicedo também deveria ter tomado o segundo amarelo ali num lance para ter sido expulso, mas o árbitro não deu. E, no final das contas, fez um grande mundial tal do Cucurella. O Gusto hoje fez um grande jogo, o Bayern de Munique estava de olho nele, esquece. Acho que o Chelsea não vai negociar. O Reece James fez um ótimo jogo também no setor de meio campo, marcando muito, muito bem. Enfim, foi um grande jogo individual de várias peças do Chelsea e por isso o jogo terminou também 3-0. Um ponto aqui importante, Luiz Henrique, no pós-jogo. É inadmissível uma agressão de um cara que precisava acalmar os ânimos do seu time e termina uma temporada tão bonita como foi essa do Paris Saint-Germain, com o Luiz Henrique sendo o grande protagonista do Paris Saint-Germain, mais do que qualquer outro jogador, o Luiz Henrique é o obreiro de tudo de bom que aconteceu com o PSG nessa temporada, da tríplice coroa, do título inédito da Champions, do 5-0, da história bonita que ele tem de vida e da história também que ele conquistou nessa temporada, virando a página de um PSG cheio de estrelas para ser o PSG do Luiz Henrique, para ter uma ideia de jogo e para fazer os caras correrem e com fome entregarem. Tudo isso termina a temporada com ele dando um tapa no João Pedro. Não pode, cara. É lamentável, é triste. Eu não vi ainda o pós-jogo, não sei se ele pediu desculpas ou não. Tô gravando o vídeo na sequência do melhor futebol do mundo, mas, cara, é triste, porque não combina com a temporada soberba a nível de qualidade que ele teve. Então, muito ruim. E para o Chelsea? Time copeiro, né? Ganhou a Conference do Betis da forma que ganhou. Tem no banco de reservas um cara que pegou esse Chelsea, que a gente duvidava demais no início da temporada, pela quantidade de jogadores que contratou, pela forma com que o clube estava sendo gerido, blindou os caras, entregou uma excelente temporada inicial. A expectativa é que a segunda seja ainda melhor, porque você tem bala na agulha para comprar jogadores como, por exemplo, o João Pedro, e tem um bom treinador. Dentro da Champions, a expectativa é que o Chelsea seja competitivo também, porque é um time copeiro, já deu para ver nesse Mundial de Clubes. E a gente tem uma boa expectativa para a próxima temporada. É um grande título, tá? É um grande título esse do Chelsea. E para o Paris Saint-Germain fica aquele sentimento de terminar a temporada com uma derrota, com o seu treinador perdendo a cabeça, enfim, mas isso não apaga nada a grande temporada que o Paris Saint-Germain teve. Eu acho que 99% dos clubes, ou todos os clubes, gostariam de ter tido a temporada que o Paris Saint-Germain teve, mesmo perdendo a final do Mundial, porque passou pelo Bayern de Munique, passou pelo Real Madrid, goleou o Atlético de Madrid, fez uma temporada fantástica. Eu acho que perder o título não apaga tudo isso. Meus caros, grande beijo para vocês. Final do Mundial. Espero que vocês tenham gostado aqui da cobertura, dos vídeos e das análises. Desculpa qualquer coisa. E para terminar, caiu o quadro. Agora vamos lá tentar recuperá-lo. Tchau.